Nós veremos 4 versículos das Escrituras. Salmo 55. Salmo 55. Versículo 6 e 7 e versículo 16 e 17. Salmo 55, versículos 6 e 7, 16 e 17. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, e ao meio-dia farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. À tarde, pela manhã, e ao meio-dia farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Por esses versículos lidos, nós temos uma compreensão do Salmo, de que é uma situação de angústia na vida do rei Davi. Vale a pena lermos o Salmo todo. Cada dia, para nós, a palavra de Deus se torna mais preciosa. E nós vemos aqui o salmista no limite da sua angústia, e buscando descanso. Então ele expressa o seu desejo inicialmente de uma fuga. Quem me dera eu tivesse asas como de pomba, então eu voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Então nós percebemos que naquele momento ele preferia inclusive estar isolado, ficaria no deserto. Estava passando por uma situação muito desconfortável, e daí o motivo da sua oração, do seu desejo inicialmente de fuga, mas também do seu posicionamento, como que ele procederia nessa circunstância. E a semelhança de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, ele também resolve dizer: eu vou orar à tarde, eu vou orar pela manhã, né? Vou orar também 3 vezes ao dia. Na verdade, o homem sempre quis alçar voo. O grande sonho do homem foi fazer que o mais pesado que o ar se levantasse. E houve um progresso extraordinário na aeronáutica, vamos dizer assim. Principalmente nós lembramos houve muitos outros também, pioneiros, mas nos lembramos principalmente dos irmãos Wright e do próprio Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, brasileiro, que inclusive viveu aqui numa fazenda perto de Ribeirão Preto, e ali já mostrou assim propensão para maquinária e essas coisas todas. Acabou residindo na França e se tornou quem foi, né? E o intento de Santos Dumont era uma coisa assim, um sonho. Porque, na verdade, um avião, ele encurta a distância, faz que pessoas possam se encontrar mais frequentemente, né? Pode proporcionar aí maior estabilidade, maior segurança. Entretanto, Santos Dumont ficou decepcionado. Muito suspeito que quando houve a Revolução Constitucionalista de 1932, quando foi bombardeado o Campo de Marte, aqui em São Paulo, né, ele viu realmente o que poderia se tornar o avião, não algo tão somente benéfico, mas numa ambiguidade, um instrumento para a destruição. Aconteceu já na Primeira Guerra Mundial, e Santos Dumont era um temperamento diferente, ele não se casou, né? E nós sabemos, muito suspeito, que depois desse fato, ele foi o motivo pelo qual ele cometeu suicídio. A história desse grande brasileiro também, que de outras invenções, de balões dirigíveis, né? E a saúde dele ficou muito abalada, mas aqui nós podemos dizer que Santos Dumont ele voou, né? Não só literalmente, mas na sua imaginação.
na sua capacidade extraordinária, né? Mas enfrentou as decepções próprias do mundo que nós vivemos, marcado por essa ambiguidade. Nós estamos sofrendo pressões de todos os lados. E parece que nesse tempo elas se acentuaram ainda mais. Nós não vamos entrar em detalhes, mas, na verdade, não somente nesse tempo, sempre aconteceram coisas que trouxeram tristezas, né, para pessoas extraordinárias, como foi o estadista, o patriota Jeremias. Jeremias, identificado com o seu povo, ele disse: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Era a perplexidade de alguém que desde criança havia acompanhado o povo de Deus, que tinha sonhos para aquele povo, que se identificou e aceitou o chamado, mas agora, depois de expressar a sua dor, ele faz uma oração muito semelhante à do rei Davi no Salmo 55. Ele diz assim: provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são traidores, são um bando de traidores. Então o profeta Jeremias também, a semelhança de Davi, eu gostaria de ter uma estalagem no deserto, um lugar bem isolado. Isso mostra realmente um sintoma de depressão, de tristeza, de abatimento, né? E hoje as pessoas estão sendo tomadas, estão sendo pressionadas por algumas coisas que também as levam a uma reação semelhante, a um desejo de fuga. Primeiro, as pressões dos problemas morais, que estão se acentuando cada dia mais, e nós temos forças interiores que precisam ser sondadas. Cada um de nós precisa sondar aquilo que está no seu coração, e não faremos uma sondagem completa, é só Deus que poderá fazê-lo, né? O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Naturalmente eram circunstâncias diferentes da de Davi, por causa da perseguição, do isolamento. Jeremias, ao ver o seu povo, o sofrimento do seu povo, parece que não havia cura para aquela ferida no seu coração. E o salmista aqui agora está dizendo da necessidade de que nosso interior seja sondado. E sonda-me, ó Deus, e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há sofrimentos que não merecem uma lágrima sequer. São praticados conscientemente, mas há muitos sofrimentos imerecidos. Nós vemos nas Escrituras que o próprio Deus dá testemunho de Jó, que era um homem bom, que era alguém que se apartava do mal. Seus amigos vieram, tiveram a prudência de não serem precipitados para falar, mas mesmo assim, quando falaram, erraram contundentemente. Atribuíram a Jó iniquidade, porque geralmente as pessoas pensam assim: a pessoa está fazendo isso porque ela merece, está passando por isso porque naturalmente ela tem culpa. Eu sempre digo que há culpas fictícias e há culpas reais, não é? Entretanto, Jó, ele alegou a sua sinceridade e ele realmente teve até uma ousadia.
Ele queria encontrar um interlocutor, e nós sabemos que no livro de Jó esse interlocutor é Cristo, para que ele pudesse argumentar, porque ele não tinha realmente consciência do que poderia ter causado aquela situação. Hoje se fala muito em karma, né? E até muitas pessoas se deixam levar pela aparente lógica. A pessoa, é um karma que ele está tendo. Ele fez isso, agora está pagando por isso. É verdade que há causa e consequência, mas nós cristãos cremos que existe alguma coisa, a graça de Deus interveio. Então, aquela consequência, o pecado leva à morte, mas nós somos livres da morte do pecado por causa da graça. Há uma intervenção nessa questão de causa e efeito. Então, conhecemos a biografia do rei Davi, que já é o contrário. Ele diz assim, eu pequei, isso está dentro de mim, eu não posso contra-argumentar, ele é puro no falar, ele é justo no seu julgar, o que eu posso fazer senão pedir a purificação? Nesse caso, ele admite o seu pecado. Não é que Jó não tivesse pecado, mas não era lógico que o seu sofrimento fosse atribuído a alguma coisa que ele, porventura, intencionalmente, dolosamente tivesse feito. Pelo contrário, ele era uma pessoa misericordiosa e era uma pessoa que se afastava do mal. Muito bem, o sofrimento do rei Davi foi por uma questão de ordem sexual, e tem tantos problemas de ordem moral, mas parece que esse está mais acentuado no assunto que vamos falar nessa noite também. Porque a sociedade está chegando a um ponto de relaxamento inaceitável. Alguma coisa que estava nas grandes metrópoles, depois foi levado para os rincões desse país, no interior, ao vivo e em cores, as influências, e também a questão da ambição do lucro, e tantas coisas, e assim as pessoas estão sendo induzidas ao desânimo, ao fracasso, às decepções, à crise, e quando não tem mais nada a experimentar ou a desejar, elas então agora entram no desespero e desejam voar. E desejam uma fuga. Porque o pecado, ele tem consequências. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Adão colheu os frutos do seu pecado. Primeiramente, ele que havia se alegrado com a esposa que recebeu, no dia que ele recebeu, ele ficou maravilhado, falou, nossa, afinal, agora encontrei alguém que seja dono, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas depois do pecado, ele diz tristemente, foi a mulher que tu me deste, né? Impingindo culpa à sua auxiliadora, à sua companheira. O parto se tornou doloroso, o trabalho penoso, a terra começou a produzir espinhos. Eu acho muito significativo que a coroa de Cristo foi uma coroa de espinhos. Quem sabe, eu não sei, numa alegoria para significar os espinhos da humanidade, os espinhos que temos colhidos. Os problemas entre os filhos, às vezes a pessoa tem um filho só, alguém diz que tem um filho só, às vezes o filho se volta contra os pais, né? Mas é um momento, às vezes, da adolescência, alguma coisa passageira, mas às vezes também quando tem mais, acontecem coisas terríveis. Fiquei chocado esses dias ligando o rádio e ouvindo, um irmão matou outro irmão por questões pequenas, né? E com golpes contundentes de uma barra de ferro, parece, né? Mas imagine Eva olhar para o corpo inerte, morto do seu filho ali no início da criação. Primeira vez que vem a morte, que até hoje ninguém se acostuma, né? Então, Deus interpela Adão no dia que ele pegou, Adão, onde estás? Onde você está? É claro que Deus sabe onde ele estaria, mas nós podemos também, de uma certa forma, perguntar, onde que está o homem hoje, no seu pecado, as consequências físicas, como está o homem fisicamente, psicologicamente, sociologicamente, como que está realmente o homem, né? Nós sabemos que o que desencadeou isso tudo foi um problema de ordem espiritual. E para solucionar os problemas também nós temos que recorrer a uma questão, ao fator espiritual. O homem tem que perguntar quem eu sou, o que aconteceu comigo e como que eu posso resolver a situação. São 3 perguntas básicas.
que eu creio que qualquer psicólogo deveria fazer, qualquer pessoa que trate. Quem eu sou, o que aconteceu e como eu posso resolver isso. Meus irmãos, o ser humano deseja fugir para onde? O salmista, nesse mesmo salmo que nós vemos, ele faz a mesma indagação dizendo: para onde fugirei da tua presença? Né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz não são a mesma coisa. Para onde então me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E o homem então procura fugir, porque ele está numa situação de angústia, desespero, de decadência, e não sabe para onde fugir, ou imagina que possa fugir, inclusive tenta fugir. Meus irmãos, Deus alivia os problemas de ordem moral. Ele tem realmente solução para todas essas questões, para um direcionamento. Por mais que alguém tenha decaído, Deus pode purificá-lo, tornar o seu pecado branco como a neve e dar-lhe realmente uma vida significativa. Mas as pressões não são somente na ordem moral, que os jovens principalmente enfrentam e que nós estamos aí dia a dia diante desse fato, mas a pressão das responsabilidades que temos na vida. Nós somos chamados para sermos pessoas responsáveis. A responsabilidade profissional, mesmo no trabalho do Senhor, nós temos responsabilidade. A igreja é o que há de mais importante, embora tenha sido relevada a um plano muito inferior. Paulo disse aos presbíteros: olha, vocês tenham cuidado de vocês mesmos, né, e também do rebanho. Vocês têm que pastorear a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Família, igreja, são coisas muito importantes, né, ou as mais importantes que nós temos. E nós encontramos a história de alguém que foi incumbido de uma responsabilidade. E todos nós temos a nossa responsabilidade. Devemos pelo menos viver uma vida responsável. Todos conhecem a história do profeta Jonas, que Deus mandou que ele profetizasse uma cidade de 120 mil habitantes, a cidade de Nínive. E Deus falou que iria destruir aquela cidade. Jonas, ele se prontificou, mas ele não foi, primeiramente, ele não se dispôs sim para fugir. Ele desceu ao porto e comprou uma passagem, comprou um bilhete. Ele tinha dinheiro para isso. E olhando no mapa, a gente vê que Deus mandou ele para um lugar e ele foi para um lugar oposto, diferente. O dinheiro facilita muito as pessoas que querem fugir das pressões da vida e acabam realmente cometendo loucuras. O dinheiro possibilita fugas, entretenimento, prática do pecado. Basta ver a imortal história contada por Jesus sobre o filho pródigo. Saiu de casa, jovem, bem vestido e com muito dinheiro. Então, era tudo o que ele pensava para fugir dos olhos paternos, para viver a vida da forma que ele entendesse. Que não é nada diferente daquilo que aconteceu com Adão. Adão disse para Deus: eu quero viver da minha forma, eu não quero que Deus tenha domínio sobre minha vida, eu vou fazer o que eu quero, não o que Deus realmente determinou. E o que aconteceu com Jonas então? Deus tinha um propósito, e os propósitos de Deus, decretivos, eles são executados.
Jonas tomou aquele navio e ficou lá no porão do navio dormindo o sono da irresponsabilidade. Diferente do sono que Jesus no barco, quando veio a tempestade, Jesus estava cansado. Jonas não, Jonas estava realmente fugindo da responsabilidade e acabou sendo acusado, e ele mesmo reconheceu que havia realmente uma ligação entre aquela tempestade e alguém que estava fugindo ali, no caso ele, que teve que ser lançado ao mar. E ele foi até a cidade de Nínive, pregou a contragosto, mas independente do pregador, houve realmente resultado e as pessoas se converteram. Mas ele era muito orgulhoso, né? Como muitos servos de Deus são orgulhosos. E tão orgulhoso ele foi, que Deus teve que ensinar uma outra lição. Ele gostava de conforto, como todos nós, só num dia de sol como hoje. Ele sentou-se, distante, ficou lá e cresceu uma enramada, uma tradução diz que era uma boboreira, uma planta que cresce rápido, fez uma sombra gostosa, um ventinho tranquilo. Ele falou, aqui está ótimo, mas ele queria ver se realmente o que iria acontecer, né? E Deus falou, Jonas, e ele estava aborrecido com Deus por salvar aquela cidade. Ele falou, eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e esquerda, e também dos animais. Nós estamos vendo hoje que tem crescido a afeição, nós demos um amor, a afeição pelos animais. Por diversos fatores que não vamos chamar a atenção aqui, nem criticar, né, mas há exageros, mas há também muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes. E o fato é que Jonas, então, estava tentando fugir da presença de Deus. E o nome Jonas quer dizer pomba. Conhecido, se eu tivesse, eu ia fugir. Ele tentou fugir. Deus nos dá também um senso de responsabilidade, uma direção na nossa vida, na condução da nossa família, na vida da igreja, no nosso trabalho, e há pressões muito grandes em todos esses fatores. E o cristianismo, é claro que nós gostamos de ficar muitas vezes na montanha louvando, como tivesse no Monte da Transfiguração, mas nós descemos durante a semana para as nossas lutas, para o cotidiano, e devemos empenhar a nossa vida responsável. Eu gosto muito de ler, né, um pouco sobre Dietrich Bonhoeffer. Ele, quando saiu da Alemanha, na época que Hitler estava ascendendo ao poder, né, partido nazista, e ele era um pastor dedicado, bem intencionado, e os seus amigos providenciaram para que ele saísse do país naquele momento de perigo, e ele foi para os Estados Unidos. Estando lá, ele de repente voltou para a Alemanha. Seus amigos não entenderam, eles haviam se esforçado, falaram, nós fizemos tudo para que você deixasse aquela situação de perigo. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse, se eu não ajudar a Alemanha agora, eu não vou depois da guerra me sentir bem para trabalhar na reconstrução cristã da Alemanha. Ele achou que seria, na verdade, uma omissão. Ele pode ser criticado em alguns aspectos teológicos, mas, na verdade, ele tem muitas coisas interessantes, e uma delas é a vida responsável, pelo fato que, inclusive, ele morreu, ele fazia parte da resistência e acabou sendo martirizado também pelo partido nazista. Escreveu obras muito interessantes, principalmente para os jovens. Um chama-se A Vida em Comunidade. O que significa viver em comunidade? Não é para todos viver em comunidade. Escreveu Resistência e Submissão. Escreveu um livro, Eu Tenho Amado Este Povo. Eu pude ler esses livros com muito prazer, né? E uma das poesias mais lindas que eu gostei também de Dietrich Bonhoeffer, talvez da humanidade, é a poesia Quem Sou Eu? No qual ele termina dizendo, seja eu esse ou aquele, porque ele fala de dois traços, mas eu sou teu. Ele tem essa confissão de que ele pertence a Deus. Não é? Nós encontramos muitas pessoas responsáveis na vida da igreja presbiteriana. Os presbiterianos no começo não eram tão numerosos, hoje estão crescendo, mas
eram muito mais fervorosos. O próprio Simon morreu de febre amarela, depois de 8 anos aqui no Brasil. Em Campinas, o reverendo Eduardo Lane não podia deixar a igreja naquele momento, e ele foi aconselhado também a deixar o país, a sair dessa situação, e era tempo de febre amarela, ele não quis sair, né? Fez muita coisa em termos educacionais, fundação da igreja, portanto, em Campinas, Colégio Gamo e outras instituições. Os descendentes dele ficaram em Campinas. O Eduardo era um pregador irlandês, radicado nos Estados Unidos, que veio para o Brasil e morreu aqui em 1892. Então, todos nós temos responsabilidades. Estou contando de algumas coisas mais modernas, mas é só se lembrar de Esther. Esther, cujo nome quer dizer estrela, e na verdade era uma estrela, porque a sua beleza era algo de chamar a atenção. E quando o povo de Deus estava para ser destruído por causa de uma traição de alguém que foi falar com o rei, maldades a respeito do povo de Deus, ela disse que ela iria perante o rei. Ela disse: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Ela se dispôs a uma desobediência, vamos dizer assim, em prol do povo, em prol de uma causa, e foi bem sucedida. E até o tio dele disse: será que não foi para esse tempo que Deus realmente reservou, né? Era uma pessoa vocacionada para aquela situação, era um instrumento adequado para aquele momento crucial do povo de Deus. Então, a vida nos reserva uma tarefa. O apóstolo Paulo tinha essa compreensão da vida responsável. Ele disse: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então nós vemos aí que essas pessoas, diante de depressões, tiveram uma vida de responsabilidade. Como é ruim ter um filho responsável, ou um empregado irresponsável. Nós devemos viver vidas responsáveis. E as pressões são grandes, como dissemos, na igreja, no trabalho, em toda parte. Mas esse desejo de fugir, mas nós não devemos tentar fugir como Jonas pensou que pudesse fugir. Pensou: eu posso comprar passagem, eu posso tomar uma direção contrária. Não, ele teria que seguir aquele caminho. E como teria evitado tantos sofrimentos? Eu creio que não foi fácil ele estar lá no ventre do peixe, e diz: quando as ondas passaram sobre ele, e ele pensou que não fosse mais congregar, que ele não fosse mais participar, né, na casa do Senhor. Também, não só os problemas de ordem moral, que é uma luta, que nós temos que resistir, que nós temos que aconselhar os nossos jovens, que nós temos que ser dependentes da oração, os problemas, a pressão moral hoje existente. Muitos abandonam suas famílias, abandonam suas igrejas, né? Nós não temos bons exemplos em nenhuma área nesse particular, tem pouquíssimos exemplos bons. E a pressão também das dúvidas. Nós vivemos num mundo de muitas dúvidas hoje. Muitas coisas são novas para nós. Nós estamos dentro de um mundo que nos desafia. E será que nós vamos ficar calados? São questões, por exemplo, como orientação sexual. Questões como racismo, ética, ou clonagem humana também, que já se falou, né? Como que nós vamos ter uma opinião nesse sentido? Nós vamos ligar a televisão, ver aquela mulher que faz receita lá, que sabe de tudo, que sabe sobre família, que sabe sobre todas as coisas. Aquelas pessoas que faz receita, mas não se limita a cuidar da culinária, que deve fazer muito bem ali, mas dá palpite sobre tudo. Nós vamos ouvir também a opinião de algumas pessoas que têm uma formação muito grande numa área específica e que se propõem a falar sobre tudo.
ou nós vamos ouvir a palavra de Deus, o sola Escritura? Aquilo que está claramente nas Escrituras ou que delas se possa inferir. Tudo que o homem precisa em relação à sua vida espiritual está expresso nas Escrituras, ou de forma expressa ou de maneira inferencial, que se possa concluir legitimamente. Diante de quaisquer assuntos, nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Certo homem tinha um filho que convulsionava. Eu creio que nós devemos ser mais práticos e pensar também na experiência. Os discípulos não puderam fazer nada. Então, aguardaram Jesus. E Jesus perguntou àquele homem, àquele pai, você crê na cura do filho? Ele disse, entre lágrimas, ele disse, eu creio, ajuda a minha incredulidade. É uma coisa até paradoxal. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Mas é o que estava no coração daquele homem, era algo experimental. Ele falou, me ajuda. Eu creio, mas me ajuda. Porque quem sabe já tinha lutado muito, ver um filho uma hora caído na água, no fogo. E vive realmente nessa ambiguidade. Um cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, a tendência de perguntar por que acontecem as coisas, é uma explicação para tudo. Quem pecou, foi ele ou foram seus pais? Nem ele e nem seus pais. É para que se evidenciasse a glória de Deus. Isso era uma cura que eles não podiam de maneira nenhuma negar. Então eles vão lá e apertam o pai do rapaz. O rapaz fala, fala com ele, já tem 40 anos, né? Vem falar comigo, fala com ele direto. Puseram dúvidas sobre Jesus, se ele era pecador, não era. O cego falou, eu não sei se ele era pecador, não é pecador, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Meus irmãos, quem recebeu uma bênção direta de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo, ele tem essa convicção, essa experiência real, verdadeira com Deus, não fica se abalando dentro dessas questões, mas ele é dirigido às Escrituras Sagradas, e ali ele encontra também o alicerce. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E o que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Jesus disse a Tomé, não sejas incrédulo, seja um crente, seja Tomé. Então, o que o salmista faz? O salmista fala, olha, está muito difícil. Se eu tivesse asa, eu ia ficar lá no deserto, eu ia fugir de toda essa situação, e eu ia me apressar a fugir do vendaval, da procela. Então, ele vai argumentando e vai expondo o seu problema, mas no final ele diz assim, eu porém invocarei a Deus. Eu não vou fugir, mas vou enfrentar, vou confrontar esses problemas. O Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, pessoas que admiráveis, mas não tinham, às vezes, quem sabe, essa experiência com Deus, fugiram da vida. Eu nunca disse que um suicida se perdeu ou não se perdeu, mas é um ato irreparável, fatal. Me lembro de Elis Regina, seu sorriso, a sua musicalidade, seu ritmo. Coragem, tirar a própria vida com tanto talento, quantas coisas pela frente. Santos Dumont com tanta sua engenhosidade. Na verdade, ele não voou só com seu aparelho 14 bis. Ele voou, Ele foi reconhecido ao lado dos irmãos Wright, mas ele sucumbiu diante de uma pressão de ordem dos problemas morais, ao ver a ambiguidade da vida.
vê que um aparelho que pode ser uma coisa maravilhosa, que encurta a distância, que pode unir as pessoas mais rapidamente, socorrer, estava sendo usado para destruição.